espero que realmente você esteja bem. Estamos aqui para mais uma conversa na quarentena. Esse tempo meio diferente que a gente está vivendo junto, mas eu quero dizer que esta semana é uma semana um pouco mais diferente ainda. Por quê? Porque estamos celebrando, ou a tradição cristã está celebrando, aquilo que se chama Semana Santa. Semana Santa, para a gente saber melhor aqui, eu fiz uma anotação básica, é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Ela se iniciou ontem, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é o dia que nós celebramos, que a Bíblia relata, a entrada de Jesus em Jerusalém. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, está o link aqui do nosso vídeo da conversa que nós tivemos ontem, lá na Casa da Rocha Guarulhos, onde falamos sobre isso. Hoje é segunda, então o tema já começa por segunda-feira, né? Mas cabe aqui um relato de como é que essa história de Semana Santa aconteceu, quando é que ela se inicia. Durante os 3 primeiros séculos, os cristãos celebravam de forma universal a Páscoa, o domingo de Páscoa. Com o passar do tempo, esse negócio de celebrar a Páscoa foi se ampliando, aí puxaram para o sábado, puxaram para a sexta, e aí em 325, ou seja, no 4º século, Constantino, aquele imperador que decretou o cristianismo como a religião oficial de Roma, junto com o Papa Silvestre I, eles definiram no Concílio de Nicéia que a Semana Santa seria celebrada assim, de domingo a domingo. É bom a gente se lembrar que até esse ponto aqui, e aliás até muito depois, né, demora muito para a igreja se dividir. Até aqui a gente está com uma igreja só, é a igreja cristã. Constantino é muito importante nesse aspecto porque ele cessa com a sua conversão e com a oficialização do cristianismo como religião do império, ele cessa com a perseguição dos cristãos e ele, junto com esse Papa aí, eles instituem a Semana Santa. Nós cristãos protestantes, a gente não, vamos dizer assim, celebra, a gente eu acho que relembra. A gente deve permitir, penso eu, que essa semana seja uma semana de preparação do nosso coração para a Páscoa. Começamos já há algum tempo na Casa da Rocha Guarulhos e ontem foi especial, porque a gente já está se preparando para a Páscoa, que é domingo que vem agora. Vamos celebrar essa Páscoa juntos, de forma virtual, mas vai ser muito bacana. Portanto, a minha proposta para você é que a partir de ontem a gente comece a observar os temas relativos a cada dia da Semana Santa e juntos aqui nesses vídeos a gente possa pensar um pouquinho sobre eles. O detalhe é que assim, ontem tivemos o Domingo de Ramos, hoje segunda de quê? Tem algum nome para essa segunda? Não tem. Segunda, terça e quarta, os evangelhos relatam muitos acontecimentos. Alguns deles, inclusive, com problemas cronológicos. Quando você lê um acontecimento, dá a impressão que foi na segunda, quando você lê num evangelho, quando você lê no outro, dá a impressão que é terça. Mas isso pouco importa. O que importa é que nós vamos pincelar segunda, terça e quarta acontecimentos importantes desses dias e vamos trazer para a nossa conversa, pedindo para que Jesus trabalhe no nosso coração, nos preparando para a Páscoa que chega agora no próximo domingo. Hoje a gente abre a nossa conversa falando sobre Jesus e a sua entrada no templo. Ele entra em Jerusalém e depois entra no templo e faz aquilo que a gente sabe bem, expulsa os cambistas e tudo mais. Vamos lá? Marcos capítulo 11, versículo 11, tem esse relato. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Isso ainda é domingo. Na segunda-feira, no dia seguinte, versículo 15, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, é o que está escrito, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino.
O meu destaque vai justamente para esse momento em que Jesus entra em Jerusalém, isso é domingo. Ele vai até o templo, porque ele já está em Jerusalém, observa tudo, só que já era tarde, aí ele vai para Betânia. Na segunda, ele volta e entra no templo. Olha, eu fico pensando o quanto Jesus estava entristecido com tudo que ele viu no domingo. Ele dormiu de domingo para segunda, remoendo o que estavam fazendo no templo. Aquilo realmente mexeu muito com Jesus. Qual foi o cenário que Jesus encontrou? Um cenário bem clássico daquele momento, daquele período no templo. Você tem ali os cambistas. Quem eram esses cambistas? Eram homens que faziam o câmbio. Dentro do templo só valia uma moeda, o shekel. Era tida até como uma moeda santa, digamos assim, porque ela só circulava dentro do templo. E por que fazer câmbio? Porque aquele judeu que quisesse fazer um holocausto a Deus, pedir perdão dos seus pecados, esse tipo de coisa, ele vinha de longe. Por exemplo, era uma hipótese muito comum, uma situação, aliás, não uma hipótese, uma realidade muito comum, vinha de longe. Como é que ele ia trazer o seu animal? Era meio complicado. Então ele vendia o animal lá no seu local de morada, trazia o dinheiro, trocava esse dinheiro pelo shekel dentro do templo e comprava o animal que seria sacrificado. Isso é que acontecia constantemente. Essa era a máquina de movimentação financeira dentro do templo. E isso irritou profundamente Jesus. Profundamente. O que é que Jesus viu que tanto irritou ao nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus? Bom, ele percebeu que tudo estava errado, né, gente? Ele percebeu que os ofertantes, por exemplo, não tinham no seu coração o desejo de agradar a Deus. Aquilo era um ato mecânico. Venho de onde vier, troco, compro, sacrifico, vou embora. Ele percebe o coração dos ofertantes que haviam se distanciado, se não todos, pelo menos a grande maioria, por isso a sua reação tão violenta. Percebe que o povo de Israel havia se perdido na sua essência, na sua relação com Deus. E é claro, também não escapa o clero. O clero que junto com os cambistas ganhavam muito dinheiro. Era uma máquina de dinheiro, porque a troca possibilitava a eles grande lucro. Eles não estavam se importando também com o coração de quem vinha fazer a sua oferta. Pouco para eles importava se aquilo era um ato genuíno de quem estava ali entregando aquele animal ou não. Era uma máquina de sacrificar animais, uma máquina de trocar dinheiro por dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro. E aquilo efetivamente toca o coração de Jesus de forma negativa. Todo o sistema, portanto, estava comprometido. E eu penso que Jesus com certeza carregava dentro de si, naquele período, a palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não holocaustos. A palavra do Senhor dada a Oséias, eu não tenho dúvida que estava no coração de Jesus. Eles não entenderam, esse era o pensamento de Jesus. Eles não compreenderam que o importante não é o sacrifício, mas é o coração do ser humano, é o coração daquele que faz o sacrifício. Com certeza isso irrita muito Jesus. Outra coisa, penso eu, que Jesus se irrita também porque ele não vê mais a família de Deus. Ele vê gente interesseira. Ele vê gente pensando em si mesmo. Ele vê os ofertantes pensando em si mesmo. Ele vê os cambistas pensando em si mesmo. Ele vê os sacerdotes pensando em si mesmo. Toda aquela máquina religiosa, pouco espaço tinha para a comunidade. Tudo era individual. Jesus não pode concordar com uma religião em que os interesses e o egoísmo estão em primeiro lugar. Isso era explícito naquela forma de ser ali da religião de Israel. Jesus sabe que o seu Pai, ele só aceita o verdadeiro culto de quem trabalha para a pluralidade, para a comunidade e não para a individualidade. O Pai de Jesus não é Pai de um. É o Pai nosso que está nos céus, é o Pai de todos. E aquele sistema, ele exaltava o egoísmo, exaltava a individualidade em detrimento da comunidade. A exploração dentro da religião de Israel
é um sinal da perda da sua própria identidade missiológica e da sua identidade profética. Israel não era mais o que ela deveria ter sido. Ela não sinalizava mais, olha, o Deus de Israel, venham e conheçam a glória do Deus de Israel. E isso realmente desagrada muito Jesus. O perigo é quando nós abraçamos essa religião distante e fria. Esse é o aprendizado maior, penso eu, dessa ação que Jesus realiza no templo. É quando nós somos afetados pelo mercado, e isso cabe muito bem para nós, ocidentais, capitalistas que somos. A gente acha que tudo se vende e que tudo se compra. A gente acha que a vida boa é a vida de um lugar onde tudo pode ser comprado, onde tudo pode ser negociado. Nós também eventualmente, colocamos a nossa relação com Deus nesse mesmo balaio de compra e venda. Eu vou até o templo, que hoje infelizmente acho que é a igreja, acho que é o prédio, acho que ali é a casa de Deus, já outro conceito equivocado, mas vamos lá, os cristãos pensam assim, os evangélicos pensam assim, os crentes pensam assim. Chego lá, eu faço o meu sacrifício, e aliás é esse nome mesmo que muitos usam, sacrifício, oferta, até mesmo diante de um jejum, faço uma ajuda aos pobres e me livro do peso do pecado que está na minha consciência. Não há transformação, não há avaliação de comportamento, não há renovo de mente. Há somente um jeito de se fazer a religião funcionar. Diante de toda essa conversa, o que eu penso? Eu penso que nós devemos avaliar nossa vida. Essa é uma semana para olharmos para o Cristo que vai para a cruz, para o Cristo que entra em Jerusalém, confronta um sistema de destruição de gente, pecaminoso, distante da vontade de Deus. Ali ele denuncia toda aquela estrutura e observarmos se nós não fazemos parte dela, se nós não temos nos relacionado com Deus como os fariseus que tanto criticamos, como os cambistas que tanto criticamos, como aqueles que não fizeram a vontade de Deus e foram por isso condenados por Jesus. Espero eu e você que não sejamos desses, que sejamos daqueles que entregam a sua vida a Jesus por perceber o seu amor por nós, por perceber a sua entrega por nós. Por isso, caminhamos juntos essa semana pensando um pouquinho mais sobre esses pontos bíblicos que tão importantes são para nós. Deus te abençoe.